Eu sei que Deus não tem coincidências, e quando o irmão Fernando, o diácono Fernando, estava aqui dando uma palavra, ele estava nesse texto, e nós sabemos que Deus quer falar conosco através dessa palavra. Diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Essa é uma verdade, irmãos, para nós, porque toda palavra, ela é verdadeira. E quando eu estava ali sentado, Deus me fez lembrar de uma grande experiência que eu tive com meu esposo lá na minha cidade natal. Nós tínhamos passado 8 anos em Goiás na obra, servindo ao Senhor ali em Goiás, e estávamos nos preparando para ir para uma vigília, a convite de uma grande amiga. E de repente 2 homens entraram na sala e anunciaram um assalto. Mandou que meu esposo e eu entrássemos para dentro da casa, porque as portas estavam todas abertas. E ele ficou com receios de ser visto. E entrando no quarto, os meus 3 filhos eram muito pequenos, estavam dormindo. Nós tínhamos preparado eles antes de sair e colocamos eles para dormir. E aquele homem pediu ao meu esposo a carteira, e meu marido deu a carteira. Nós tínhamos chegado há pouco tempo de Goiás, o meu esposo ainda ia começar a trabalhar no outro dia. E meu esposo não tinha dinheiro na carteira. E ele ficou muito irritado com meu marido e mandou que meu marido ajoelhasse e pôs o revólver na cabeça dele. E eu, naqueles segundos, comecei a orar e dizer: Senhor, eu preciso de uma palavra, porque eu sei que se tu me der uma palavra, definirá o destino do meu marido. E naquele segundo, Deus falou: diga que você é minha e o seu marido também. E eu disse: olhe, nós somos crentes, não faça nada com meu esposo. E aquele rapaz imediatamente baixou o revólver. E o outro dizia: atire. E ele não conseguia mais levantar o braço. E ele olhou para o outro e disse assim: eu não posso matá-lo, porque a minha mãe é crente. Aleluia! E o meu marido continuou lá de joelho, porque eles não deixavam o meu marido levantar. Meus filhos não acordaram. E a minha mãe estava tomando banho. Foi o banho mais longo da vida da minha mãe. Ela não saía do banheiro. E eu olhei para aqueles homens e disse: minha mãe fez um bolo. Quer um bolo? Meu marido disse: que loucura essa mulher faz. E eles disseram: um lanchinho. E eu trouxe eles porque eu estava tentando desviar o olhar de Satanás contra a minha família. Aleluia. Glória a Deus. E eles comeram. E depois ele disse: tem uma moto lá fora. E meu marido tinha comprado essa moto zero, porque ele ia trabalhar, que ele trabalha com vendas. E eu disse: não tem problema, está aqui a chave, está aqui os capacetes, está aqui, vão com Deus. E eu fui lá fora. Meu marido: não vá lá fora, porque eles não queriam que meu marido nem saísse do lugar. E eu disse: não, eu vou lá fora deixar eles. E entreguei tudo para eles, fui lá fora e disse para eles: olha,
deixe a moto depois em qualquer lugar e me avise, está aqui meu telefone. Era muita loucura junto. E ele disse, tá bom moça, me dê o telefone. E quando ele saiu, eu tive uma grande crise de choro. Me sentei no sofá. E meu marido fomos embora para aquela vigília, porque não havia outra saída a não ser ir para a vigília orar. Aleluia. Meu marido ia perder o trabalho, com certeza, porque ele precisava da moto. E quando eu cheguei naquela vigília, Deus usa uma mulher que não sabia de nada para mim. E Deus usa ela e disse, você mulher, não se dirigiu ao meu esposo, você pediu férias e eu não dou férias aos meus, mas eu livro os meus para voltar a trabalhar. Aleluia. Aleluia. Deus me fazia lembrar disso, porque nós estamos na seara para nos dispor a Deus e não para comandar a vontade de Deus. Deus sabe trabalhar. Olha para o seu irmão, Deus sabe trabalhar. Deus sabe trabalhar. Ai, mas está apertado. Mas Deus sabe trabalhar. E nessa noite Deus ministrou algo no meu coração. E na minha pequeninez, na minha fragilidade, eu vou tentar. Mas eu acredito num Deus que fala. Eu vou tentar expressar o que Deus pôs no meu coração. Porque o Senhor andava pelas cidades e pelas vizinhanças com um olhar muito determinado. Mas Ele olhava e Ele agia. E Jesus, Ele tinha algumas bases que Ele não deixou de fora. E a primeira era o relacionamento. Ele se relacionava muito bem com o Pai, ao ponto dele chegar no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 30, na parte B. Ele dizia assim, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Aleluia. Todo o projeto do Senhor Jesus não era satisfazer o lado humano dele, mas era se dispor à vontade do Senhor. E se dispor a Deus é difícil. Porém Deus nessa noite está dizendo, se jogue, se lance, acredite no que Deus preparou para a tua vida. Ele disse, eu só tenho esse interesse. Eu não estou aqui por causa de comida e nem de bebida. Certa vez ele foi questionado e disseram, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora. E ele disse, a minha mãe e os meus irmãos são todos, diga todos, aqueles que ouvem e obedecem a minha palavra. Aleluia. Ele estava completamente disponível à vontade do Pai. E nessa noite Deus está mandando, ordenando, nos trazendo uma ordem de imperatividade. Levante a sua mão e diga, eu estou disponível, Deus, à tua vontade. Aleluia. Aleluia. O Pai era o maior influenciador do Filho. Aleluia. Ele tinha um relacionamento também muito estreito, muito próximo, muito junto com as pessoas. Jesus, ele tinha toda uma preocupação, ao ponto, hoje eu estava dizendo na escola bíblica sobre isso, dele ir a um poço e ele sentar no chão, provavelmente no horário de meio-dia, no sol escaldante, para ele falar com uma mulher que ninguém queria conversa com ela, a mulher samaritana. Ele estava cansado.
lado. A palavra diz que ele escorou no poço. Às vezes nós contamos todas as histórias para o Senhor. Às vezes nós sentamos perto de algum poço com profundidade de mágoas, de tristezas, de angústias, porque poço é fundo e a nossa vida às vezes vai lá embaixo. Aleluia. Mas Jesus está no lado de fora deste poço nessa noite, e ele diz: olhe, eu saí da rota para encontrar a tua vida. Eu saí do destino original porque eu queria te ouvir e te ver. E ela começa um diálogo todo torto, chateado. Quem é você para falar comigo? O samaritano não pode se relacionar com você. Ela está virada, ela estava chateada. Estava ou não estava? A resposta dela era ríspida. Mas Jesus tinha saído da rota, e quando Jesus sai da rota, ele tem que se relacionar. Quando Jesus sai para encontrar alguém, não adianta, ele se senta até no chão, mas ele encontra com você. Aleluia! E o alvo dele era ela. Aquele homem disse para ela: eu não estou preocupado com as suas afrontas, eu não estou preocupado com as suas palavras. Hoje eu vim manter um diálogo diferente com a sua vida. Nessa noite Deus está dizendo: eu vim manter um relacionamento íntimo com você. Hoje a noite é minha e é sua e é minha. E quando Deus entrar, tudo pode acontecer. Se você acredita nisso, levante a sua mão e diga: eu creio nisso. Aquela mulher ouviu Deus, ouviu Jesus falar sobre uma água que nunca mais ia trazer sede à vida dela. Mas ela não ficou muito tocada, ela ficou até mais enérgica no diálogo. Ela disse: você não tem nada para tirar essa água, você não tem condição de jogar, você não tem balde, você não tem uma forma de tirar essa água. E que água poderia ser essa? E Jesus, quando se relaciona, ele trabalha na essência. E ele disse assim: o que eu faço, talvez você não entende, mas eu conjecturo aqui agora, eu conjecturo pelo entendimento do Espírito. Ele disse: a única forma de falar com essa mulher é dizer que eu a conheço no relacionamento profundo. Vai buscar o teu marido. E aí ela disse: agora é diferente. Agora mexeu em algo que ninguém poderia ter falado para ele. Eu não tenho marido. Deus nessa noite toca no meu coração para dizer para você que Deus conhece o que ninguém conhece na tua vida. Que Deus relaciona com você na sua intimidade, no oculto do seu entendimento. E Ele está trazendo nessa noite uma água que vai jorrar na nossa vida. Ele se relacionou com Lázaro. E com Lázaro era diferente. Ele tinha entrado na casa dele. Ele o chamava de amigo. E Lázaro achava que conhecia muito Jesus, porque quanto mais perto, mais a gente acha que conhece. Mas um dia deram um recado para Jesus e disseram: olha, Jesus, Lázaro adoeceu. E as irmãs mandaram que você fosse rápido. E
Jesus disse: não é o tempo para mim. Porque Jesus não trabalha com o meu tempo nem com o teu tempo. Jesus trabalha para a glória do Pai. Jesus não trabalha com a minha decisão e nem com a tua decisão. Jesus trabalha com o relacionamento da necessidade. Porque precisar é diferente de necessitar. Precisar são coisas que podem esperar. Necessidade é algo que é insubstituível naquele momento para a nossa vida. E Jesus trabalha nessa noite com a nossa necessidade. Quando Ele volta na direção de Lázaro, que Ele conhecia profundamente, que Ele era amicíssimo de Lázaro, Ele olha e diz assim: eu tinha que cumprir a vontade do meu Pai. Mesmo sendo amigo seu, mesmo compreendendo que você estava me chamando, mas a vontade do Pai tinha que ser soberana. Você precisava dormir para mim te ressuscitar. Nessa noite Deus está dizendo: eu conheço a tua necessidade e pode esperar 4 dias para me cumprir ela. Entre na missão da vontade do Senhor. Entre na rota que Deus traçou para a tua vida. Porque a rota vai indicar o tempo. E o tempo vai nos fazer discernir a vontade de Deus para cada dia. Olhe para o seu irmão e diga: há uma diferença entre o amigo e a vontade do Pai. Calei, camachonda, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Ele podia ter feito, ele podia ter dado uma ordem de lá mesmo. Ele podia ter dito: traga o doente aqui. Mas a glória do Pai era maior. A vontade de Deus era maior. Os princípios de Deus eram maiores. Aleluia. E missão é o olhar de Deus para o momento. É o olhar de Deus para a necessidade. Deus não olha como eu olho. Graças a Deus por isso. Aleluia. Deus não vê como eu vejo. Oh, aleluia. Ele se relacionava muito bem com o Pai. Um historiador, um teólogo americano, ele disse algo que me impactou muito lendo um livro. Ele disse que Jesus não falava com ninguém. De madrugada, ele se levantava para conversar primeiro com o Pai. E só depois que ele entrava na cidade para fazer milagres, prodígios e maravilhas. Nós precisamos primeiro falar com o Pai, para depois nós entrarmos na cidade para fazer em seu nome milagres, prodígios e maravilhas. Olhe para o seu irmão e diga: o negócio de Deus é isso. Diga comigo: primeiro Pai, depois o relacionamento com as pessoas. Dê um glória a Deus por isso. Aleluias. Ele sabia o que estava fazendo com Lázaro. A segunda coisa, depois do relacionamento, quando ele andava, tem muitas outras coisas, eu vou citar apenas 3 aqui. A segunda coisa que era muito forte em Jesus era que ele era um agente transformador, que trabalhava com a sua própria influência. Eu e meu marido, nós somos vendedores e durante muitos anos nós trabalhamos exclusivamente com vendas.
E nós aprendemos na venda que, através de seminários e cursos, que nós primeiro vendemos a nossa própria imagem. Porque existem pessoas que nem querem comprar o produto, mas eles compram pela credibilidade do que você vende, falando, comunicando com ele. E eu trago isso hoje aqui numa forma humana do que Jesus fazia. Porque ele vai lá em Lucas 19 e vê um homem chamado Zaqueu, que antes mesmo de Jesus ir passando debaixo da árvore, o coração de Zaqueu já estava transformado. Você crê nisso ou não? Porque o publicano, um homem importante, não sobe numa árvore por qualquer pessoa. Era porque o que foi vendido para ele era diferente. O que foi dito para ele era sobrenatural. Havia uma luz que queria aparecer para Zaqueu. Um homem daquele não subiria por qualquer motivo, porque era um ato até vergonhoso para a posição dele. Sim ou não? O coração daquele homem já estava sendo trabalhado só pelo que ele ouvia. E eu paro aqui para você olhar para o seu irmão e dizer assim: quando ouvem falar do Jesus que você fala, alguém quer subir na árvore? Pergunte para ele, pergunte. Alguém quer subir na árvore? Alguém quer estar em cima? Alguém quer ser impactado? Alguém quer mudar a rota? Alguém quer fazer algo sobrenatural? Alguém quer quebrar os paradigmas? Aleluia! Porque Jesus em minha vida tem que fazer alguém quebrar os paradigmas. Alguém em minha vida tem que querer ouvir falar do Jesus que eu tenho em mim. Começa logo quebrando a rotina de Zaqueu. Depois, de coração já movido, ele já é impactado por um convite inesperado de Zaqueu, dizendo para ele: olhe, Jesus diz para Zaqueu: eu quero. Ele não diz eu preciso, ele diz eu quero entrar na tua casa. O negócio de Jesus é que ele quer. Amém. Toque no seu irmão e diga: o negócio de Jesus é ele querer. Recamachuga, não é se diga, é querer. Porque poder ele pode. É verdade. O negócio dele é querer, pastor Jesus. Aleluia! E ele queria entrar na casa daquele homem. E eu falo muito isso porque isso me mexe, isso me move. Diz lá no versículo 6 do 19 de Lucas, diz assim: que ele trouxe gozo e alegria para aquela casa. Aleluia! Jesus entrando na tua casa tem gozo e tem alegria. Glória Jesus entrando no teu trabalho contigo tem gozo e tem alegria. Jesus entrando na sociedade, a completa alegria de Deus. Aleluia! Por isso, se hoje você está triste, diga: a alegria do Senhor é a minha força. Aleluia! Dê glórias a Ele, porque alguém está olhando para a tua alegria. Ele está na tua casa, Ele está com você no trabalho. Aleluia! Glória a Deus! Jesus não pode entrar numa casa e nada aconteceu sobre Jesus. Não é isso que eu digo, pastor Anderson. Mas eu vivo triste. Eu chego no trabalho e eu digo: eu sou de Jesus, mas a minha cara é de delegado. Não, eu sou assim mesmo. Não, você pode ser sério. Talvez você não é igual a mim, né?
precisa ter gozo. E gozo é quantidade. Calamassure, andalaia. Gozo é quantidade de graça de Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Ele quebrou o peso daquela casa. Bendito, bendito. Ele fez com que o coração de Zaqueu e de toda a família dele ficasse diferente. Você que está nesta noite aqui trazido pelo Senhor, experimente isso na sua vida. Aleluia. Experimente essa diferença quando Jesus está na sua casa. Mas uma das coisas que me deixa impactado está no versículo 8 da vida de Zaqueu. Porque a transformação do Senhor, ela não é momentânea. Jesus podia ter ido embora e ele podia ter saído pelaquela porta e a alegria podia ter acabado, não era, Dani? Mas não foi isso que aconteceu. Zaqueu estava tão alegre, tão impactado, o peso tinha saído, o julgamento que pesava sobre ele estava indo embora, que ele disse: eu me lembrei de uma coisa. Eu me lembrei que quando Jesus traz gozo, tem que ter arrependimento. E Jesus, eu me arrependo agora. E se eu extorqui de alguém, claro que ele sabia que tinha extorquido. Claro que ele sabia, ele se conhecia. Mas quando Jesus entra transformando, eu olho primeiro para mim. Aleluia. Eu examino primeiro a mim mesmo. E ele diz o que, irmãos? Jesus, se eu fiz, eu vou restituir 4 vezes mais. Mas eu também, ele diz antes, eu vou dar os meus bens aos pobres. Deus nos remete a algo muito grande. Quando Deus nos transforma, Ele nos faz oferecer alguma coisa para alguém que precisa. Ele faz com que nós não queiramos um tratamento egoísta nem pessoal. Ele traz à existência o que muitos irmãos que passaram aqui falaram. Jesus estando na nossa vida, a missão é prioridade. Aleluia. Zaqueu disse: eu entendi que eu preciso mudar, porque agora Jesus está na minha casa. Olhe para o seu irmão e diga: Jesus está na sua casa. É preciso mudar. É preciso mudar. Aleluia. Glória a Deus. Então Jesus se relacionava. Então Jesus era agente transformador, influenciador. Glória a Deus. E por último, Jesus tinha que cumprir o propósito. Jesus tinha que mudar a história, fazendo até o último minuto que Deus queria para a vida dele. E eu queria que dessa vez agora você pegasse forte na mão desse homem, dessa mulher abençoada que está do seu lado e diga: o propósito é a missão com abnegação. Aleluia! Está aplaudindo do Senhor Cristo. Aleluia! 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 Ele disse: eu tenho um propósito, mas eu preciso da aprovação de Deus. Aleluias. Pedro falando sobre Jesus, ele disse uma coisa muito tremenda. Ele disse assim: israelitas, lá em Atos 2, ouçam estas palavras. Jesus foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que
fez entre vocês por intermédio deles, e vocês sabem disso. Glória a Deus. Ele precisava da aprovação de Deus. Não faça nada sem a aprovação de Deus. Não faça nada sem rota. Não faça nada sem relacionamento. Não faça nada sem ser um agente influenciador de transformação. Depois ele diz lá em Filipenses 2:7. Agora é comigo o negócio. Primeiro Pai, aprovando. Depois Jesus diz em Filipenses 2:7, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tomando a forma de servo e a semelhança dos homens. O alvo era desistir dele mesmo como Deus, desnudar de toda a soberania naquele momento, para que as vidas pudessem ser alcançadas. Isso é muito grande, meu irmão. Deus está nos chamando nessa noite a pararmos de ter ideias próprias e partirmos para deixar o Senhor penetrar em nós. A pararmos de colocarmos o nosso jeitinho e dizer: olha, Deus, eu não sei de nada. Eu não tenho nada, mas eu me disponho a me encher do Senhor nesta noite. Eu me disponho a pertencer exclusivamente ao Senhor, a vestir a camisa do reino, a vestir a camisa da missão, a aceitar o projeto da salvação. Olhe para o seu irmão e diga para ele: se esvazie. Se Deus nos lançou essa palavra é porque nós estamos cheios de alguma coisa que ainda não está bom para Deus. Deus está nos chamando a nos desnudar. Deus está nos chamando a trocar as nossas roupas. Porque Ele tinha um propósito, e pelo propósito Ele fez tudo. E pelo propósito Deus está me chamando e te chamando. Vale a pena fazer tudo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então ele buscou a aprovação do Pai. E depois ele se esvaziou. E por último, irmãos, ele veio cumprir a tarefa e deixar o legado. Aleluia. O negócio de Deus era movimento, sim ou não? Eu não me imagino Deus parado, porque até quando ele dormiu no barco, ele precisou acordar para a tempestade parar. Você imagina Deus parado, mas ele não dorme. O guarda de Israel não tosquenejará. Aleluia! E o Espírito do Senhor me deu duas visões para fechar hoje, nessa noite aqui para a gente. Essa tarefa, o Espírito Santo disse para mim: Eliane, é determinar o trabalho a ser feito. Aleluia! Deus está me chamando e te chamando a determinar a tarefa de hoje. Aleluia. A partir de agora nas nossas vidas. O tempo é já, o momento é agora. A chamada é hoje. Aleluia. Se esvazie do que está te impedindo, te perturbando, te distanciando. Talvez é o trabalho, talvez é as dificuldades, talvez é a família, mas Ele manda a gente deixar pai, mãe, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Ei, Camassuri, anda! Eu vou ser até mais forte. Ele me manda deixar o título. Aleluia. Ele me manda sair da cadeira.
perguntar de você. Essa semana eu estive no velório e eu observava, passando por dentro das ruas do cemitério, que aquelas pessoas se foram, mas algo veio muito forte ao meu coração, que ali tinha sonhos de pessoas que nunca se realizou, sonhos que nunca chegaram à existência, mas elas sonharam a vida toda por isso. Pessoas em quantidades foram enterradas sem cumprir a tarefa e sem deixar o legado. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios: é melhor a casa do luto do que a da festa, porque lá a gente se apressa a cumprir os sonhos. Lá nós nos levantamos como gigantes e dizemos assim: eu preciso fazer, porque eu posso morrer amanhã. Eu preciso mudar, porque eu posso ser o próximo. Ninguém conhece o dia nem a hora. Aleluia. Há um legado, há um sonho de Deus na nossa vida. Um sonho de Deus que a ira, um sonho de Deus que os intentos de Satanás não têm poder para impedir. Só você. Glória a Deus. Só você Aleluia. pode impedir. Aleluia. Só você pode tirar isso da mão do Pai. Porque Jesus disse: eu preciso fazer a vontade do Pai. Ele tinha os fariseus contra ele. Ele tinha perseguidores que não estavam nas igrejas, não. Andavam do seu lado no meio da multidão. Ai, camachou. E Deus fala uma coisa linda quando ele chamou o homem da mão mirrada. Ele olhou para aquele homem. Estou conjecturando o texto. E a mão dele estava encolhida. Ele disse: venha para o meio. Que coisa grande. Ele podia ter dito: estenda a sua mão que já está. Ele disse: não, venha para o meio, se envolva. Eu quero que todo mundo te veja no meio. Aleluia. Ei, camachorei, camaçuribiana. Glória a Deus. Aleluia. Não existe igreja sem um povo no meio. Aleluia. Porque a igreja sou eu e é você. Eu quero um legado. Levante a sua mão se você quer um legado. Eu quero. Glória. Eu preciso deixar uma história na DMP de Cascais. É ponto de honra para minha casa, para minha família. Seja isso na sua vida. Não ache bom a sua posição. Não se contente com hoje. Não aceite a sua cadeira. Deus tem algo mais. Deus quer mais. Sempre mais. Ai, camachore, maior. Há uns anos atrás alguém disse para mim: a partir de hoje seu ministério acabou. Mas era um homem que dizia para mim: ai, camachona Maias. Eu não respondi àquele homem, porque eu sabia que a última palavra vinha de Deus. Mas se eu estou aqui hoje é porque a palavra dele não tinha poder na minha vida. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia! 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 Glória. Arreba churibiana, larga churibiana. Fique de pé. Bendito Deus. Show da canama churibiana. Deus está aqui no nosso meio. Eu
sinto a presença forte. Eu sinto a presença extraordinária do Espírito. Eu sinto a unção me movendo aqui em cima. Eu sinto um legado sendo deixado para pessoas nesse lugar. Eu sinto a tarefa fluindo nas mentes aqui hoje. A tarefa está aí, a tarefa está aí, a missão está em você. Ai, que maçuriana! Ai, que machore! Irmão Daniel, chame o irmão Daniel para mim, por favor. Ai, que maçure, me anda lá. Irmã Vanessa, vem cá, quero orar com você. Quando você estava louvando, Deus dizia algo muito forte ao meu coração. Ele dizia para mim comunicar ao teu coração que existem pessoas aqui que amam você. E que você é olhada por eles. E Deus dizia para mim que essa semana, aleluias, o Senhor ouviu a tua voz. E você perguntou algo para Ele. Ele está me dizendo o que? Mas eu não vou dizer, porque Ele sabe, e você também, o que for. Mas Ele mandou eu te dizer que Ele te ama e vela pela tua vida. Ai, que me jure, me anda lá e horror. Ele está esperando o teu legado. Ele mandou eu te dizer. Ele disse para mim te dizer: restrinja a tua agenda, porque eu vou multiplicar as moedas. Ai, como a Suri Bianca Laia. Há uma missão para você e o pastor Janderson. E ele quer vocês no meio. E ele não pode estar só. Ele precisa de você no meio. Aleluias! Deus não está te mandando parar de trabalhar. Ele está te mandando confiar na missão, porque Ele será Senhor da tua vida. Oh, alai como a Suribias. Senhor, eu abençoo no teu nome esta mulher. E com este amor que está no meu coração transbordando, eu também, Senhor, coloco a vida desta mulher como missão do Senhor. Ela no meio, Senhor. Ela no meio, Senhor. Aleluia. Irmão Daniel, o Espírito do Senhor estava ministrando algo comigo hoje à tarde com você. E o Espírito Santo dizia para mim que não é aqui na DMP que isto foi prometido a você. Ele disse assim: há anos atrás, diz para ele, há anos atrás eu fiz uma promessa para ele na minha seara. Diz para ele: Ei, Camachore, me anda laia, que confie a sua voz a mim. Foi assim que ele disse: confie a sua voz a Deus. E Deus dizia para mim claro e bom tom. Ele disse: tu tens um espírito excelente. Há algo em você que Deus ama. Ai, Camachora, Morras, Melai, Temesoura. És amado. Ai, Temesoura. Ai, Temesoura, me anda,
por esta oportunidade. Quero pedir aos irmãos que continuem orando pela minha vida, pela vida do meu esposo, dos meus filhos, para que o Senhor continue nos mantendo no propósito dele. Eu agradeço em nome de Jesus.